Pois é. Eu estou aqui com outro professor na linha, que é o professor Chico Alencar. Alô, professor! Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil, entre os quais eu me incluo, porque música e boa notícia é essencial para a vida. Muito obrigado. Deputado Chico Alencar, deputado federal pelo pessoal do Rio de Janeiro. Deputado, nós conversamos agora um pouquinho aqui com o seu colega, que é o relator, e ele simplesmente derrubou o nosso noticiário. Por que derrubou? Porque o seu colega Cláudio Cajado diz o seguinte, olha, que essa discriminação é única e exclusivamente em relação ao setor financeiro, ao setor bancário. E inclusive, eu estava perdido nessa história aqui. Até nós estávamos fazendo uma enquete, eu resolvi suspender porque eu errei aqui na enquete. Você que acompanhou isso, qual é a sua avaliação, Chico? Que o projeto é ruim no mérito e no método. Ele é alvo da chamada sofreguidão corporativista. Semana passada, do feriado de Corpus Christi, já viera, para surpresa geral, os poucos parlamentares que estavam com presença física na Câmara, um pedido de urgência do projeto da deputada Daniela Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro. Mas o que é isso? Ele trata de punições, é disso mesmo que se trata. Ele disciplina e estabelece tipos penais de discriminação contra pessoas politicamente expostas. O que são pessoas politicamente expostas? Conforme definiu o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, corretamente, ele é um órgão técnico para isso, entre outras atividades, controle de atividades financeiras. O COAF definiu em 2016 essa figura dos PPEs, pessoas politicamente expostas. Pois esse projeto de lei agora, para adiante da resolução do COAF, ele pretende definir o que são pessoas politicamente expostas e há um universo multitudinário. A gente fez uma soma por alto, calcula que de 200 a 300 mil pessoas estariam nessas condições, que são de proteção especial, de tratamento especial. Não é o cidadão comum. Então a gente se olha muitas vezes como casta política. Você que é historiador, Heródoto, sabe disso. Ao longo da história da humanidade, numa sociedade de classes, há determinadas categorias e segmentos que se veem como casta e reiteram privilégios. Pois bem, o projeto, então, ele escala lá o que são as PPEs e estabelece, o objetivo é esse, punições, gradações, dosimetria para crimes de discriminação contra os PPEs, os coitadinhos, que já existe, só que ele altera para pior. É claro, o Cajado, já debatemos isso, ele foi estabelecido como relator, ele parece que é o relator oficial do presidente Arthur Lira, assim foi com o chamado arcabouço fiscal, agora ele foi escalado também na 10ª hora para fazer o relatório. E aí fez 2 substitutivos, inclusive um sendo apresentado em meio à própria discussão. A gente lá estava debatendo a matéria e falou, opa, mudou, opa, trocou, opa, alterou, opa, caiu esse artigo. Então, o método, vocês me desculpem que eu estou meio gripado, o método foi uma correria, um atropelo absurdo. Semana passada, quem presidia a sessão, o deputado Marcos Pereira, retirou de pauta. Agora, o Lira trouxe de volta o projeto, disse ele que o Colégio de Líderes aprovou, o nosso líder Guilherme Boulos não confirma, mas estava lá na pauta. Aprovaram a urgência por maioria, e aí começou a discussão na mesma hora do projeto. Afogadilho, atropelo, aquilo que eu chamei de sofreguidão corporativista. O relator tirou o pior artigo que crivava um crime de injúria para qualquer pessoa. Alguém passa, se eu passo na rua, isso às vezes acontece, pouquíssimo, graças a Deus, e é uma postura que não sei se é a maioria, mas muitos têm. Cara, ladrão, político é ladrão, você é safado.
Você pode dar voz de prisão a ele, chamar uma autoridade policial. É um absurdo, né? O Lira falou isso. Tá bom, se vocês não aprovarem a urgência, vão continuar querendo ser xingados nos aeroportos. Bom, o relator tirou isso, mas manteve uma série de elementos de proteção adicional às pessoas politicamente expostas. Diminuiu o grau de nepotismo e também estabeleceu que a pessoa tem que ter, para ser considerada ali no rol dos PPEs e, portanto, protegida, tem que ter estreito vínculo com o parlamentar, por exemplo. Então, é uma proteção ao laranja e é uma dificultação inequívoca das investigações pelas instituições financeiras. Então, é protecionismo. Tanto que o Senado está reagindo e não deve aprovar. Pois não. Deputado, a pergunta do Mauro Tagliaferri. Deputado, a gente está já chegando ao final do nosso tempo aqui, mas eu queria saber do senhor rapidamente duas questões. Que risco essa lei pode trazer para o controle da corrupção no Brasil, visto que a figura da pessoa politicamente exposta, ela é internacionalmente aceita no sistema financeiro como um controle de corrupção e de lavagem de dinheiro? E como é que o senhor espera que esse tema tramite no Senado também? Tagliaferri, em primeiro lugar, eu estou apresentando um projeto de lei que retorna ao COAF a exclusividade da normatização sobre pessoas politicamente expostas. Não pode ser algo deliberado pelo Legislativo pelo seguinte motivo: a gente, querendo ou não, vai estar legislando em causa própria. Os PPEs não são apenas os parlamentares, todos os agentes públicos, mas tem pelo menos 70 mil parlamentares, porque inclui vereadores também, no Brasil inteiro, deputados estaduais, etc, etc. Segundo lugar, quando ele estabelece que a pessoa vinculada a ser investigada tem que ter estreito vínculo e publicizado e notório com o parlamentar, com o PPE, isso significa que você deixa da necessária investigação ou do necessário controle que todos sofremos, e é correto que soframos, pessoas que às vezes tão distantes, tem gente, assessor de deputado, de vereador, que nem sabe que é os famosos laranjas, os fantasmas, que propiciam, por exemplo, as rachadinhas. Vai dificultar a investigação de rachadinha, vai dificultar todo tipo de tenebrosa transação. No mínimo, esse projeto de lei era desnecessário. Agora, ele tem nome e sobrenome, né? Eu entendo que a deputada ficou muito sensibilizada pelas agruras a que seu pai passou quando era pessoa politicamente exposta e quer corrigir isso. E teve a maioria na Câmara, mas, para a sua segunda pergunta, não parece ter bom trânsito no Senado. Tem uma matéria hoje grande do jornal Globo, pelo menos, que mostra que líderes do Senado vão ter cautela, prudência, examinar, debater, e alguns já estão se manifestando claramente contra essa demasia. É uma demasia, a gente não precisa de mais proteção da que já tem hoje. Deputado, muito obrigado aqui pela sua participação conosco na Nova Brasil, muito grato. Foi um prazer, Heródoto, revê-los, e vamos continuar ouvindo notícias e ouvindo boa música. Muito obrigado. Deputado Chico Alencar, deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro.